Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje vamos falar sobre DataSnap REST com FireDAC. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor embarcadeiro para a América Latina. Nesta nossa agenda de hoje, vamos discutir um pouco as diferenças sobre o Client Dataset e o Main Table do FireDAC. Vamos entender como aplicar FireDAC no modelo DataSnap mais tradicional, baseado em Dataset Provider. Também a utilização do FireDAC Reflection, onde você passa a ter FireDAC tanto no lado server quanto no lado client. Obviamente isso é tudo seguido por demos, ok? Então vou passar diretamente aqui para o nosso RadStudio Tóquio, 10.2 Tóquio. Começar aqui pela criação de um projeto Delphi VCL e vou trazer para cá o main table. Okay. E podemos dizer que o main table se assemelha, em termos de funções, a um client dataset, uma vez que você tem aqui ativado a opção Cache Updates do main table. Então, em termos de recursos como o mantenimento do delta, das alterações de memória, um client dataset é bastante similar a um main table com a opção de Cache de Updates ativa. Ele se torna aí bastante similar em termos das operações principais. Tá? Uma diferença aqui interessante, isso é uma adição recente, dessa versão no produto, é essa opção de edição do dataset. Então, aqui, além de você poder, por exemplo, carregar um dataset de um arquivo ou de outro dataset que esteja aqui nesse formulário, eu posso também adicionar alguns fields manualmente. Então, posso criar aqui, por exemplo, algo como um código e um nome, só para dar um exemplo, ok? E aí você tem aqui Edit Dataset, e isso te permite inserir alguns dados eventualmente aqui para teste. Então, eu consigo aqui ter dados em memória, para teste da minha aplicação. Então, esse cara aqui, você vai conseguir, por exemplo, usar um recurso de um Live Bind e testar a aplicação. Isso pode ser útil numa aplicação mobile. Então, aqui, fazendo um Bind Visually, você já teria esses dados para teste aqui diretamente no seu formulário. Então, essa opção do Edit Dataset que eu queria mostrar para vocês, que é um diferencial e é uma novidade tem no main table. Isso também é útil, por exemplo, quando você está fazendo uma aplicação REST, então você não tem ainda os dados do lado do cliente, mas você pode, por exemplo, copiar os fields, gerar os fields para poder fazer o design do seu form, criar alguns dados eventualmente só para ter uma noção do design do form que você está criando. Tá? Então, isso é uma adição aí recente do main table. Normalmente, numa aplicação no modelo mais tradicional, usando o provider, você pode seguir utilizando o client dataset normalmente, e essa provavelmente o que vai acontecer na maioria das aplicações. Porém, quando criando uma aplicação já baseada no FireDAC Reflection, então aí o uso do main table é mais indicado, porque vai simplificar algumas coisas para você, tá certo? Então vamos lá, vou fechar esse cara aqui. Vamos olhar primeiro para um exemplo aqui, vou carregar aqui esse grupo de projetos. Vamos olhar aqui primeiro para um exemplo baseado em FireDAC, do lado server, com um SQL Connection, que é o modelo mais aí tradicional do lado client. Então, isso pode ser útil, por exemplo, especialmente na migração de um projeto. Então, considerando que você tem um projeto aí
com DB Express do lado do servidor ou mesmo com BDE, essa migração tende a ser algo bastante simples, né? Você pode fazer uso do Refind para substituir os componentes. Se você não conhece esse cara, tem lá no Academy também, no playlist, um episódio sobre isso, sobre migração BDE e DB Express para FARIDAC, tá? É algo bastante tranquilo de se fazer. E aí você poderia passar a fazer uso da infraestrutura do FARIDAC no lado server da sua aplicação DataSnap. Então isso que nós temos aqui é uma aplicação REST, né? Utilizando o FARIDAC no lado server, porém com o modelo de dataset providers, né? Então se nós viermos aqui para o nosso server container, o server methods, o que nós temos é uma conexão FARIDAC, né? Uma base interbase aqui de testes, duas tabelas, né? Customer Table e Sales Table, ok? Essa tabela ela está ligada, é um master detail, então usando aqui um data source, nós estamos apontando esse cara aqui para a tabela master, ok? E designando aqui o master field. Com isso você tem uma relação master detail automática e ela está sendo exportada aqui com esse customer provider. Então esse é o modelinho tradicional. O que nós estamos fazendo aqui é substituindo os seus componentes anteriormente ou DBX ou BDE por normalmente DB Express por os componentes do FARIDAC. A lógica de criação da aplicação, a lógica de montagem é a mesma, né? Aqui no Before Connect nós estamos ajustando a conexão caso executemos esse projeto em Linux. Esse modelo vai rodar normalmente lá no Linux sem problema, tá certo? Lá no cliente, por sua vez, você tem a importação, né, a geração das classes proxy. Então lá no menu File New você encontra dentro da opção DataSnap a criação da classe proxy, nesse caso baseada no DBX, né, porque nós vamos usar o SQL Connection no cliente. Então aqui nada mais do que um formulário com o master detail, né? Estou dando a opção aqui de configurar o IP do servidor. Aqui no nosso client module eu tenho um SQL Connection, né? Um Provider Connection é o cara que vai exibir os providers que estão lá no server para as minhas tabelas aqui em memória, nesse caso Client Dataset. Então daqui do lado do cliente a sua aplicação seguiria exatamente tal qual ela foi criada, né, sem alterações, né? Então aqui apontando para o Customer Provider e o Sales Table para um field, né, um Dataset Field, que é a tabela aninhada que foi exportada lá pelo servidor, ok? Então executando esse cara aqui, ó, vamos executar aqui o servidor, tá? Eu criei ele já no modo console, que ele pode ser aqui, ele pode ser feito deploy para Linux também. Então dei start aqui, está ouvindo na porta 8080, né? Voltando aqui um pouquinho no cliente, o que nós temos aqui, ó? Open, né? Simplesmente estou ajustando aqui o host name da conexão, da SQL Connection, ativando o dataset principal aqui, tá? Depois um apply updates e um cancel updates para fazer a gravação ou cancelar a gravação dos dados. Então executando esse cliente aqui, vai ter o comportamento normal, né? Aqui a gente executando localhost, tá? Você pode fazer alterações em qualquer um dos níveis aqui, tá? Tanto o master como o detail. Então, por exemplo, aqui vou tirar esse cara aqui, tá? Isso aqui está no terceiro registro aqui, ok? Alteramos aqui a opção page, não apply, tá? Se nós fizermos um open novamente, para ter certeza que ele carregou, então está tudo aí alterado, ok? Então esse é o modelo tradicional, porém usando o FARIDAC lá no servidor, né? Em substituição ou DB Express ou BDE ou outro framework que você eventualmente esteja utilizando, tá certo?
Então essa é uma forma, né, de você evoluir a aplicação da Snap sem, obviamente, refazê-la, né, caso você tenha uma aplicação pronta, mas atualizar e tirar aí, fazer uso dos benefícios do FireDAC em termos de performance, em termos de recursos, tantos que nós temos comentado ao longo dos academies e também nos eventos, local SQL e etc, que são realmente recursos bastante interessantes para serem aplicados. Então aí o primeiro exemplo baseado no FireDAC no lado server, mantendo o SQL Connection DBX no lado cliente. No próximo exemplo, vamos fechar esses caras aqui. Vou carregar aqui a VM com o Linux. Enquanto a gente vai falando. Nesse próximo exemplo, nós vamos então adotar a receitinha do FireDAC de ambos os lados. Então, os mesmos datasets, porém agora fazendo o uso do Reflection, que é o mecanismo do FireDAC, para que você serialize esse dataset em JSON e faça a deserialização do lado cliente, tudo baseado em JSON, compactado, né, para uma melhor performance. Então é importante notar que esse modelo, também aqui com a serialização em JSON, ele é interessante sempre que você está usando FireDAC em ambos os lados, tanto o cliente quanto o server. Nós mostramos no episódio anterior uma maneira de você serializar, uma delas, né, serializar o dataset em JSON Standard, né, em JSON Standard. Tem lá uma biblioteca que faz essa serialização. Você pode construir a sua própria ou encontrar uma das outras N que estão disponíveis aí como projetos open source, class helpers e etc. Aqui o foco é FireDAC porque quando os dois lados são FireDAC, você tem um ganho de tempo de desenvolvimento muito grande, porque você não precisa se preocupar em montar os SQLs de update, de insert, delete, tudo muito mais simples, porque ele automatiza. Obviamente, uma vez mais, isso é ideal para o modelo Delphi IC Builder dos dois lados, né? Eventualmente, num projeto, você pode ter os dois, um modelo híbrido. Os métodos que você vai consumir internamente, mas também métodos com JSON standard para alguns recursos que devem ser consumidos externamente. Então, o que é que nós temos aqui? Exatamente a mesma modelo de aplicação, né, um DataSnap REST, porém, aqui no nosso server methods, vamos lá, são as mesmas tabelas, a mesma conexão, tal qual, mas com uma diferença. Aqui não tem dataset provider. Então, o que é que tem aqui? Vamos lá para o código. Então, nós temos aqui alguns métodos, tá? Para exemplificar, né, eu criei aqui algumas possibilidades. Então nós temos aqui um getCustomers, um getSales, tá? Um getCustomers and Sales, ou seja, retorna os dois datasets juntos de uma única vez, né? Depois falamos do apply. Todos eles retornam aqui um FireDAC JSON dataset. E o FireDAC JSON dataset é, na verdade, um dataset FireDAC serializado em JSON. A serialização do FireDAC também comprime os dados, usando gzip. Então, o que você vai observar como resultado, na verdade, é um dado que tem o padrão JSON, né, mas não legível, porque está compactado em gzip. Okay? Então, para uma melhor performance. E também inclui o metadado do próprio FireDAC. Por isso que ele é útil para um cliente FireDAC, né, porque ele automatiza as tarefas. A existência desses três métodos simplesmente para dar a oportunidade que você possa fazer a consulta de um cliente em particular, um customer, né? Na verdade aqui em particular, uma venda de um determinado customer ID, ou trazer ambos as massas de dados, os dois datasets de uma vez só. Então isso para exemplificar essas possibilidades. Tá? Todos eles, na verdade, vão usar esses dois métodos aqui, Prepare Customers e Prepare Sales. Então como é que isso está funcionando aqui? Ó? Vamos lá. No Prepare Customer, simplesmente gerando um select, se há um ID aqui como parâmetro, ele adiciona o ID no select, se não, é simplesmente um select global aqui, um select asterisco da tabela. O mesmo para os sales, né, para as vendas. Então, tal qual. Se há um Customer ID aqui, a gente faz o select com ele, se não, simplesmente todas as vendas. Okay? Então esse cara só vai preparar os dois datasets. O que vai acontecer nos métodos aqui é o que nos interessa. Ó. Por exemplo, no getCustomers, o que ele está fazendo? Ele prepara o dataset com o Customer ID,
E aí o nosso result é um FileDAC JSON dataset. Então você cria o result aqui, e aí entram em cena as classes de serialização. Né? São classes auxiliares aí do FileDAC para serialização, do reflection do FileDAC. Então esse dataset writer, né, é uma classe especializada em serializar um dataset para dentro dessa lista de datasets que eu vou retornar dentro aqui que é o nosso JSON dataset. Então esse JSON dataset, na verdade, é uma lista de datasets serializados. Eu posso retornar um ou mais, por isso que aqui é um list add. Tá? Eu adiciono ao meu result o customer table serializado e compactado. O mesmo está acontecendo aqui no sales. Ó. Get sales, ele faz a preparação e ele adiciona na lista de resultado a tabela sales. Bom, e para demonstrar, aqui retornando os dois de uma única forma, uma única vez. Então está preparando os dois sem parâmetros. Eu quero o dataset como um todo, né? O parâmetro lá é opcional. E aqui fazendo a adição dos dois caras, né, no meu JSON datasets, ok? Nessa lista. Então, o primeiro dataset e o segundo dataset. Esse vai ter o índice 0, esse vai ter o índice 1. Também é possível aqui nesse método, se você quiser, utilizar um nome para o dataset. Então, ele tem aqui uma sobrecarga, né, um override que você pode dar um nome. Então, aqui no list add, se você preferir, você pode usar um nome para o dataset, tá? Para facilitar a identificação. Muito bem, então isso que nós temos no GET, ou seja, na coleta dos dados que nós vamos exibir lá no client, tá certo? Continuando aqui, eu tenho dois applies. Então, esse apply é o mais tradicional, é o que vai fazer a aplicação do delta, né, que é o retorno lá do meu client no meu banco de dados. Então, o que acontece nesse cara? Lá no client, nós vamos ver isso agora na sequência, eu tenho a extração do delta, envio o delta para o servidor e esse cara aqui vai aplicar as alterações. Então, como é que eu aplico essas alterações? Algo bastante simples. Está aqui, ó. Você vai receber um delta list, eu posso receber mais de um dataset para aplicar as alterações no server de uma vez, e aí para que você possa fazer isso numa transação única. Né? Então aqui, a nossa classe auxiliar, que vai fazer o apply updates, tá? É uma interface JSON deltas apply updates, então a gente faz a criação dela, baseado nesse delta list que nós recebemos. Estou iniciando a transação, faço o primeiro apply updates, tá? Então é o dataset do índice 0, eu estou mandando dois datasets, aqui você também pode identificar como nome, tá? Então o dataset do índice 0, e eu vou usar aqui o command do customer table. O customer table é o cara que está aqui, né, que foi usado lá no get. Esse command do customer table é simplesmente para que ele tenha o select que ele vai utilizar para montar o adapter e aplicar as atualizações. Então ele vai usar esse command aqui do customer table. Se não ocorreu nenhum erro, eu vou fazer o apply da tabela de vendas. Então, mesmo princípio, só que agora é o índice 1 lá da minha lista de deltas, né, que eu recebi do meu cliente. Né? Se não ocorreu nenhum erro, a gente vai commitar. Se ocorreu um erro, gera uma exceção mostrando o erro que está acontecendo aqui. Então, esse cara aqui está fazendo o apply dos dois datasets. Olhando um pouquinho do client, depois a gente vai olhar outro método aqui de apply quando você precisar ou quando você quiser fazer algo manual. Né? Deixa eu executar esse cara aqui inicialmente aqui no Windows. Dá aqui um start. Opa. Então está ouvindo aí no 8080. Vou pegar aqui o nosso cliente. O que é que nós temos aqui? Um informe muito parecido com aquele do exemplo anterior. Tá? E temos aqui o nosso client module. Então lá no client module eu tenho uma conexão REST connection. Okay? Temos tanto no server quanto no client, vocês observaram aqui esse storage de JSON e bin, tá? Isso é necessário, são as classes especializadas do FileDAC na serialização. Então ele usa esses caras aqui para fazer a serialização. Você tem que adicionar tanto no client quanto no server de acordo com o formato que você vai utilizar para serializar, tá certo? Você pode criar seu próprio formato de storage, então por isso que isso é flexível dessa forma. Eu posso criar um formato de storage especializado se você quiser. Bom, eu tenho um REST Connection, um Customer Main Table e um Sales Main Table. O que é que está acontecendo aqui? Vamos lá no código. Aqui no nosso código, vamos focar primeiro aqui no load.
Então eu tenho um load customer, load sales, load customers and sales, ou seja, um método paralelo a cada um daquele que nós tínhamos lá no servidor. Tá? Então aqui no meu load, inicialmente aqui do customers, né, tem o customer ID. Então se eu quiser fazer um load de um cliente em particular, vamos fazer a chamada aqui ao servidor, ó, ele vai retornar um dataset list, porque como nós vimos lá, eu posso retornar mais de um dataset. Fechando a tabela de temporária de customers, né, o main table customers, append data, e aí você pega como resultado, lembra que lá no server eu tinha um dataset writer, aqui eu tenho um dataset reader. Então esse reader, get list value, da minha lista de datasets, o primeiro elemento. Isso vai extrair o dataset que está aqui nesse JSON dataset, fazer a deserialização, e aí eu faço um append data dentro da minha tabela de memória e ativo a tabela. O mesmo acontece aqui com os sales, né? O mesmo princípio para fazer a carga desse cara. Ou o que eu estou usando aqui na prática é esse cara que lê os dois ao mesmo tempo. Então eu chamo o método lá que me traz a tabela de clientes e vendas, faço o append da primeira tabela e depois faço o append da segunda tabela que está aqui, certo? Então índice 0, índice 1, ok? E aí estamos com esse cara em memória. Fazemos alterações. Ao final dessas alterações eu tenho que salvar. Então se eventualmente está em edit mode, só estou dando um post, como é que eu extraio o delta? Existe uma classe especializada JSON Delta. Então eu crio um JSON Delta e aí você tem também um auxiliar aqui, JSON Delta Writer, então similar ao que acontece lá com o JSON Writer lá do server. Ele vai adicionar numa lista o delta da tabela Customer Main Table, né, da tabela em memória Customer Main Table, e do Main Table Sales Main Table, e vai adicionar aqui no nosso delta. Tá? Esses dois caras são os meus datasets que estão em memória. E aí vou chamar o método lá do servidor, apply customers and sales, passando esse delta para lá. Lá nós vimos o código que implementa a gravação. Então aqui você faz a extração do delta, ou seja, somente o que alterou envia lá para o servidor. Ok? Se nós executarmos aqui, então demos um open, né? Posso fazer aqui qualquer alteração, né? Posso aplicar, se fizer um open de novo, ele já salvou, então está mandando lá o delta para o servidor, tá? Então tudo aqui funciona. Voltando aqui para o server um pouco, vocês viram que a gente tem um método adicional, né, aqui de aplicação das alterações, esse apply customers and sales manual. Esse cara aqui é um método onde eu não vou utilizar a classe de apply updates do reflection, não vou usar aqui o meu delta apply updates, e sim percorrer o dataset e fazer a aplicação das alterações manualmente. Então, imaginando em situações onde você tenha outras dependências ou queira fazer outro tipo de atualização, né? Então você tem aqui uma chance de fazer isso manualmente. Como é que funciona? Então, voltando aqui para o cliente, eu estou fazendo a extração do delta tal qual, então aqui no apply manual, tá? Estou chamando esse método aqui, e ele faz exatamente a mesma extração do delta e passa para o nosso método apply customers and sales manual, lá no server. Lá no nosso server, esse cara recebe os deltas, vai fazer aqui, vai instanciar aqui a nossa classe auxiliar deltas apply updates, tá? Então, porque isso faz aqui a conversão desses deltas que nós recebemos em datasets em memória, tá? Basicamente essa classe aqui ela contém agora esses datasets em memória, né? Aqui nesse apply, e eu declarei aqui dois main tables, tá? Um para a tabela customers, um para a tabela sales. Na primeira tabela, no primeiro main table, eu vou tomar aqui o primeiro elemento, o 0 nesse caso, do meu objeto aqui, da minha lista de datasets em memória, né, de deltas que eu recebi. Aplico um filter changes, ou seja, eu quero somente os registros modificados, inseridos e apagados, tá?
posiciono no primeiro registro. O mesmo vai ocorrer para a tabela de vendas. Né? Quero enxergar as alterações ali no meu delta, de modificados, inseridos e deletados. E aí você tem a liberdade toda de fazer um apply manual. Então, aqui estou inserindo startando a transação. Vou fazer um while, é um main table, né, normal, está em memória aqui. Você tem os fields alterados. Então, nesse caso, estou fazendo algo específico, né? Você pode fazer qualquer tipo de tratamento. Eu estou olhando aqui para os registros que sofreram alguma modificação. Então, por isso que eu quero o update status modified. Estou criando um update aqui para a tabela customer. Nesse caso, estou só atualizando o first name, contact first aqui, né? Para aquele determinado registro que eu estou parado. Tá? E aí, diretamente usando o employee connection, fazendo um exec SQL nesse cara. Então, nesse laço, atualizando a tabela de clientes, somente um update num campo em particular, imaginando que isso seja uma situação específica, né? Esse é o foco aqui. O mesmo na tabela de vendas, atualizando só aqui se for pago ou não. Então, também imaginando que isso seja uma situação específica, e aí comitando a transação ou rollback caso ocorra algum erro. Então, isso é um exemplo de como aplicar uma alteração manualmente. Né? Nós estamos com o servidor rodando aqui. Então, vou executar novamente o cliente. Vamos ativá-lo. E aí podemos processar aqui uma alteração, por exemplo, aqui no first name. Né? E aqui nesse registro aqui de pago. Então, fazendo aqui uma mudança em cada uma das tabelas. Né? Vamos fazer o apply manual. Outro open. E aí está persistido lá no banco. Então, usando aqui esses métodos. Né? O método de apply manual. Tá certo? Somente um último detalhe, vamos executar esse cara lá no Linux. Então, o mesmo server, né, que nós rodamos aqui no Windows, fechar um pouco de coisa aqui, o mesmo server, nós vamos executar lá no Windows. Vocês viram aqui que tem aqui a configuração para que ele encontre o caminho do banco de dados. Então, lá no Linux, eu já tenho esse banco de dados distribuído. Né? A gente vai fazer aqui é simplesmente mudar o target platform para Linux. Ok? Vamos fazer um build. Deixa eu ver aqui como é que está a máquina Linux. Então, deixa eu parar esse cara aqui. Okay. Nós temos aqui o PA Server ativo. Tá? Ouvindo aqui nesse IP. Nós temos aqui o Interbase ativo. Ok? Ouvindo aí também pelas conexões. E finalmente aqui nós vamos carregar o projeto. Né? Então aqui o diretório do PA Server, scratdir. Voltando aqui, temos o cara aqui compilado, project, deployment. Vamos fazer o deploy lá para a máquina Linux. Tá ali. Levou todo o nosso projeto lá para a máquina Linux, suas dependências também. Ele está aqui nesse ds fireduck, tá? ds fireduck start. Então é o mesmo projeto rodando aqui no Linux agora. Nós vamos rodar o client aqui no Windows, uma vez mais. Já está carregado aqui. Vamos fechar. Vamos fechar esse cara também. Então vou rodar o client aqui uma vez mais no Windows. Vou trocar o IP, né? Porque aqui localmente ele não tem mais o server. Então vamos trocar lá para o IP do Linux. Né? O Linux está ouvindo aqui no 172.168.142, 242, correto? Então 172.16.121.242, open, está lá, olhando agora para o dataset, né? Para o banco de dados está lá no Linux, tanto que as alterações não estão lá porque foram feitas no banco que estavam aqui no Windows. Né? Então alterado, apply, open, tudo funcionando. O mesmo servidor da Snap rodando lá em Linux. Ok? Muito bem. Então, esses foram os demos de hoje. Tá? Aqui documentação sobre o que nós vimos e alguns blogs e tutoriais bastante interessantes. Aqui tem um
com bastante detalhes sobre as diferenças de main table e client dataset. Nós temos também lá um episódio sobre main table no Academy. Tá? Aqui, dados para contato, tá? Meu e-mail, Twitter, e por favor siga-nos no Facebook, Delphi Brasil e Embarcadero BR. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.